Paz do Senhor, irmãos. Como eu prometi, vou estar fazendo esse áudio para contar alguns sonhos. Após eu ter perdido meu celular, fiquei muito tempo sem. Então eu hoje vou passar alguns sonhos que Deus me deu. Irmãos, eu estava na rua e eu estava perto de uma praça. E tinha uma televisão, era um telão que tinha nessa praça. E apareceu o rosto de um homem e de lado. E ele falava que era para todas as pessoas que tivesse próximo, alguém que tivesse pregando a palavra de Deus, que era para pegar essas pessoas e levar como preso. Então saiu, qualquer pessoa podia chegar na gente e nos levar, conduzir. Eles tinham autoridade para nos conduzir presos. E eu saí assim disfarçadamente e fui na casa da minha tia e fui falar para ela que para não sair e ficar em casa, porque a igreja ia ser perseguida. E quando eu estava voltando na direção de onde eu tinha saído, tinha uma mulher que ela estava com a Bíblia na mão, ela estava evangelizando. E eu cheguei nessa senhora e falei para ela, irmã, esconde a sua Bíblia, porque já deu ordem para quem tiver com a Bíblia na mão ou souber que é cristão, é para ser levado preso. Qualquer pessoa que vê pode levar essas pessoas, tem ordem, tem autoridade para conduzir essas pessoas à prisão. E eu estava falando com ela ainda quando eu vi um soldado, ele estava levando um homem, segurando ele assim, com o braço no pescoço dele, enforcando ele, levando ele à força. Mas quando ele viu aquela mulher com a Bíblia na mão, ele largou aquele homem e veio para cima dela. E veio rápido para cima dela. E eu falei, irmã, foge. Olha, aquele policial, ele vem para te pegar, porque você está com a Bíblia na mão. E ela soltou a Bíblia no chão e saiu correndo. Eu corria e eu rodeava a esquina, virava na esquina e quando eu olhava para trás, ela estava me seguindo. Onde eu entrava, onde eu virava, essa irmã virava atrás de mim. Esse policial não me via, mas via ela. E eu, misericórdia, meu Deus, tira essa irmã de trás de mim. Mesmo que esse policial não esteja me vendo, mas está vendo ela, está me seguindo. Então esse foi um dos sonhos que eu vi. E depois, irmãos, que eu tive esse sonho, eu descobri que essa tia minha aqui, onde eu fui lá falar para ela da perseguição, ela ia votar no Lula. Parece que ela e a família. Ela ia votar, não sei se ela votou, mas ela ia votar no Lula, né? Esse foi um dos sonhos que eu tive. E depois, passou um tempo, eu tive um outro sonho, que eu estava com a criança no braço. Era um menino, um bebê assim de 6 meses. E eu estava dentro de casa, era noite, eu estava dentro de casa com ele na sala e essa criança falou comigo, a perseguição. Essa criança falou comigo, perseguição, vai vir a perseguição, desse jeito. E eu assustei, eu olhava para aquela criança e ele continuava falando para mim. E eu saí para fora, tinha algumas pessoas lá fora. Esse lugar eu não conheço, eu não reconheço. É como se fosse uma cidade muito grande. E então eu saí para fora, tinha umas mulheres lá. E eu falei, olha, essa criança está falando que vai haver uma perseguição. E ali, aquelas mulheres que estavam mais próximas a mim, era crente, era cristãs, que estavam sentadas lá de fora de suas casas. E quando eu falei, todos acreditaram em mim. E aquela mulher foi e falou assim, meu Deus, será também que essa perseguição vai chegar à África? E eu não sei, eu falei para ela, não, não irá chegar à África. Eu falei assim. E ela, graças a Deus, porque ela pensou na família, nos familiares dela. Ela estava aqui no Brasil, passando um tempo, mas a família dela estava na África, ela era de lá. Então esse é mais um dos sonhos que eu ainda não tinha contado. Também eu tive um outro sonho, não sei se esse eu já gravei, mas como eu perdi, né? Meu canal foi. Eu recebi 2 ordens assim, de alerta que eu ia perder meu canal porque eu tinha postado vídeos e as pessoas denunciou, né?
Então eu não sabia, então por isso que eu pedi. Eu estava pedindo autorização, foi por isso que eu pedi essas pessoas aí, desses canais, né? Então eu recebi 2 likes no meu canal, eu quase perdi. Então eu comecei a tirar meus vídeos, né? E nessa retirada dos meus vídeos, para mim abrir um outro e repostar, eu perdi alguns vídeos meus, alguns áudios. Então eu quero relembrar esses 2 aí foi depois, né? Mas esse que eu vou contar agora eu já tinha postado, mas eu perdi. Eu acho que eu perdi, eu acho que não tá mais lá. O Deus me mostrou irmãos e irmãs, eram obreiros, pastoras e pastores. Eles estavam em uma avenida, uma rua, no escuro. Tinha os bancos da igreja nas laterais dessa pista. E eles estavam de joelhos, de preto, tanto os pastores como as pastoras estavam de preto, roupa preta e fazendo grande clamor. Eu não vi a igreja inteira, eu vi só líderes de joelho. E era muita gente de joelho à noite, em uma avenida, em uma pista. E esse foi um dos sonhos. Um outro sonho, esse também é bem mais velho, que nós estávamos sendo perseguidos. Eu vi soldados judiando das pessoas. Quando eles pegavam alguém, eles judiavam, estupravam as mulheres. E eu estava fugindo da cidade com minhas filhas. E encontrei uma casa bem mais afastada, afastada da cidade. Eu estava indo para o mato, né? Eu estava querendo. A minha fuga era para entrar no mato, então essa cidade, essa casa estava mais afastada da cidade. Eu entrei nela para pedir ajuda. Mas só que não tinha ninguém, não tinha morador nessa casa. Esse povo já tinha saído da casa e deixou a casa aberta. E eu entrei nessa casa, estava lá com as minhas filhas. E quando chegou uma outra pessoa, uma irmã, e pedindo para mim se eu podia deixar ela ficar na casa. Eu falei, olha, a casa não é minha. Eu entrei aqui também para ficar aqui pedir ajuda, mas eu não encontrei os donos. E eu falei, você pode ficar até que o dono chegue e nós conversar com eles. Enquanto eu estava falando com essa pessoa, chegou uma irmã. Essa irmã eu conheço, que era a minha pastora. E ela chegava e falava assim, olha, está fazendo um relógio de oração. E ela falava a igreja. Ela falava tal igreja e dava o endereço. Só que quando ela falava o endereço e a igreja, eu não escutava. E ela estava do meu lado e eu não entendia. E eu perguntava onde, pastor? E ela falava. Ela falou umas 3, 4 vezes e eu não escutava. Eu acordei e sem saber, né? Então eu entendi que Deus está mandando a igreja orar, fazer o relógio de oração, né? Esse foi o meu entendimento depois que eu acordei, por causa da perseguição que viria. Esse sonho eu já tinha postado ele, não sei se tá aí, né? Porque como eu perdi, eu não sei, não tenho mais certeza. É, também eu tive um outro sonho antigo também, que eu via árvores puxadas para baixo, como fossem sugadas. Eu olhava para o mato e via as árvores, elas não caíam, é como se ela fosse sugada para baixo, puxada para baixo. E era uma atrás da outra, aquele tanto de árvore fazendo assim. E eu fiquei o cunho arregalado olhando para aquilo. E de repente eu vi que vinha água por baixo ali, era água, muita água, água suja, água preta, e caía em um rio. Então eu vi que isso que é tipo um alagamento, é tipo um estouro de uma barragem, alguma coisa assim, muito forte, uma coisa que vinha por rumo da cidade e caiu ali dentro do rio, que existia um rio nesse lugar. No pé dessa montanha existia um rio, desse monte. Então ali foi caindo, eu vi água cair naquele rio, água preta. Eu acho que esse vídeo tá aí também no canal. E eu quero contar um outro também, que esse é novo, não tá aí no canal. Que eu estava na beira da praia, eu quero dizer para os irmãos que eu não conheço o mar, não conheço a praia. Eu conheço só em sonhos que Deus me mostra. E eu estava na beira da praia. A cidade, assim, eu não vi a cidade, mas eu olhava, havia, eu acho que é uma ilha por perto. E eu estava ali
com meu pé pertinho assim da água, triscando meu pé na água. Depois eu saí, fiquei em um matinho baixinho, rasteirinho, fiquei ali. Irmãos, eu não sei o que que houve. Eu não vi é, nenhum abalo na terra. Eu não vi terremoto, eu não vi nada disso. Eu só vi ilhas. Vinha ilhas em sentido, era como se fosse a ilha flutuava em nossa direção. Ela via bem devagarzinho em nossa direção, como se ela flutuasse na água. Vinha uma ilha, a que estava mais próxima a primeira que eu vi, ela era baixinha. Ela afundou, de repente ela afundou. E, e vinha ilhas altas, montes altos. Vinha bem baixo, bem devagarzinho, assim, flutuando sobre as águas em direção onde nós estava. Veio uma, depois mais atrás apareceu uma outra. E a água, irmãos, a água foi subindo onde nós estava, a água foi subindo. E ela não chegou alta, não, porque aquelas ilhas vinham mansa, ela vinha mansinha sobre as águas. E aquela água vinha também mansa, ela não vinha com ondas, nem mostrava, nem aparentava que a água estava subindo. E então aquela água veio e ficou até meus tornozelos, aonde eu estava, porque eu não estava mais na praia, na água, eu já estava mais afastado, lá onde tinha mato. E a água foi até onde nós estava. E essas ilhas, elas encostaram na praia. E veio a terceira. Quando a terceira chegou, eu olhei para ela, era diferente. Era uma ilha, um monte mais alto, negra. Era um lugar negro, você não via verde. Era escuro. Era escuro. Eu não sei nem explicar para os irmãos por que que eu vi ela escura, como se tivesse queimada. Eu não sei. Só sei que ela veio e chegou. E quando eu olhei bem, porque ela me chamou a atenção, essa ilha era diferente, ela me chamou muita atenção e eu fiquei olhando para ela. E então eu vi um muro grande, alto, bem grande. E por cima do muro eu vi imagens de bicho. Eu já vi essas imagens em castelos lá para os Estados Unidos, na Inglaterra para lá. Eu acho que é na Inglaterra. Eles põem uns bichos feios em cima dos muros, dos castelos, trem feio. E lá tinha esse tipo de imagem. E quando eu vi essas imagens, meu Deus, o que que é isso? O que que é isso? E tinha também um balcão, eu vi só o telhado porque era muito alto o lugar. Eu vi só o telhado, eu sabia que ele existia um balcão grande. E quando eu fiquei olhando para aquilo e vendo aquelas imagens, falou comigo. O Espírito Santo falou comigo que aquela ilha era uma ilha que as pessoas levavam, tinha bruxaria, ali tinha sacrifício. Eles faziam sacrifício ali, humano, sacrifício que fazia ali naquela ilha. E de repente eu lembrei das crianças que estavam junto com a gente, tinham algumas crianças ali. E eu peguei e eu falava assim, gente, pega as crianças, segura seus filhos. Porque essa ilha, eu contei o que Deus tinha falado comigo sobre aquela ilha. Se aquela ilha estava próxima a gente, então aquelas pessoas iam chegar até a gente. Então, de repente, aonde nós estava, começou a se locomover, começou a mexer, se movimentar, onde nós estava pisado, o lugar que nós estava pisado. Começou também a querer andar, sair com a gente. E eu falei, meu Deus, e eu falei, para onde nós vamos agora? Eu saí correndo, correndo, para procurar um lugar que não movimentava, não estava se movimentando. E veio de novo a voz, o Espírito Santo falou comigo, que eram as placas tectônicas, não sei se eu estou falando, pronunciando certo, elas estavam se movendo, estavam saindo dos lugares, estavam se movendo, por isso estava acontecendo tudo aquilo. Esse é um dos sonhos que Deus me deu depois que eu perdi o celular, irmãos. E também Deus me mostrou sobre um frio. Deus me mostrou que cidade, eu olhava para a cidade, não é Caldas Novas. Era uma cidade como fosse uma cidade muito grande, tipo São Paulo, Belo Horizonte. Eu nunca tive nesses lugares, só vejo a imagem. Então, é como se fosse aquilo, assim, cheio de prédio muito grande. E eu olhava para lá, para a cidade, e estava congelando. Os prédios congelavam. Eu via
ia ficando branco, as paredes ia ficando branca, ia como uma sombra chegando na cidade, mas era branco, não era que era escuro, era como uma sombra vai chegando no lugar, mas só que era gelo, ia tomando de conta dos prédios, das ruas, tudo ia ficando branco. O gelo, eu nunca vi isso, era muito intenso, muito intenso. E eu vi uma ilha no mar. No mar tinha uma ilha. E lá também o Espírito Santo falou comigo que os dele, o Senhor disse, os meus eu guardarei, eu protegerei. E eu vi Jesus, eu vi Deus, eu vi um ser que estava em uma, como é que fala? Em uma ilha. E ali ele estava lá em cima dessa ilha com as pessoas. E eu sabia que ali era o esconderijo. Eu sabia que lá era o esconderijo, que ele estava guardando os dele. Muitas pessoas estavam ali com essa pessoa. Eu sabia que era lá. Esse é os sonhos, né? Eu sei que tem mais, agora não estou lembrando, né, irmãos? Desde que eu estou lembrando, já vou passar para os irmãos, né, como um alerta. É, quando, no dia da eleição, eu estava na cidade de Minasul. E nós estava em uma igreja no interior da cidade. E foi bem no dia mesmo que ia falar quem ganhou e quem não ganhou, né? Então, nós estávamos no culto. E os irmãos estavam tudo apreensivos, porque muitas igrejas não fizeram culto, né? Mas nós estávamos no culto. E, e falou assim que aquele setor onde nós estávamos, né, onde nós estávamos ali fazendo culto, todo mundo ali era petista. Então começou a soltar fogos. E o povo os irmãos começaram a ficar, meu Deus, se esse povo aqui são petistas, quem está ganhando então é o PT. Então aí, é, Deus colocou no meu coração para me falar para a igreja que o que acontecesse seria da vontade dele, era permissão de Deus. O que acontecesse será a permissão de Deus. Porque Deus, ele tem o trabalhar dele na nossa vida, na igreja, porque a igreja precisa de mudança, nós precisamos de mudança para entrar no céu. No céu não vai entrar de qualquer maneira, a igreja não está de acordo com o que Deus quer. Não é dessa maneira que a igreja está, não é esse evangelho que Deus quer que nós pregamos. Não é o evangelho genuíno que antigamente pregava. A igreja está braços dados com o mundo e o Senhor não quer. O Senhor vai fazer limpeza, o Senhor vai trazer transformação. A igreja será outra. Essa igreja de joelho que eu vi, essa igreja vai ficar de joelho. O Senhor quer a igreja de joelho. Muita coisa irá acontecer, eu sei que irá acontecer, para que a igreja seja purificada, transformada. Falando nisso, irmãos, eu lembrei agora, o Espírito Santo de Deus me fez lembrar de um outro sonho, que eu estava tipo um ginásio. Eu estava sentada, de repente eu estava sentada e tinha crianças do meu lado e pessoas, eram muito poucas pessoas que estavam sentadas ali. E eu estava de frente a homens, soldados da China, chineses. E dois chineses estavam segurando um homem, ele era cristão. Esse homem era negro, alto. E ele estava serrando esse homem ao meio, com aquelas serras que de antigamente, muito antigamente mesmo, não sei como é que chama, que é tipo um serrote, que um puxa do lado, outro puxa do outro. E aquele homem estava sendo serrado ao meio, ele estava em pé, sendo serrado ao meio. E aquele homem, ele não mostrava dor. Ele olhava para o céu e falava assim: glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus. Ele chorava. Eu via lágrimas descendo do olho dele e ele só falava isso. Parece como se ele visse Deus. Ele olhava para o alto e falava assim. Só saía da boca dele isso. E do outro lado tinha outro homem sendo também estava serrando as pernas daquele homem também. Tinha uma mesinha com um homem escrevendo. Ele é chinês, todos eles eram chineses, quem estava fazendo as torturas.
e ele estava escrevendo ali. E ele me chamou para mim ir até lá. E quando eu cheguei, ele falou: Você é cristã, não é? Você é crente, não é? Aí eu falei: Sim, sou. E ele pediu meu nome e colocou meu nome ali, naquele papel, e mandou que eu voltasse e sentasse. E isso foi aí. Terminou aí. Né, irmãos? Eu sei que muita coisa vai acontecer. Muita coisa vai acontecer para despertamento da igreja. Aqueles que é do Senhor vão permanecer firmes. Né, irmãos? Vão permanecer firmes, vão buscar a Deus, consertar as vidas diante de Deus. Fique com Deus, irmãos.